Hoje eu quero falar com você sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração para hoje. E o tema é: o seu posicionamento gera o seu milagre. Amém? Quantos aqui estão posicionados nessa noite? Uma, duas. Quantos estão posicionados nessa noite e vão receber o seu milagre? Agora eu botei fé, como diz o cearense. Fiquei muito feliz porque nós temos dois conterrâneos aqui, né? O Hamilton e a Débora. Maravilhosos, são lá de Fortaleza. Cearense parece que está em todo lugar, né? Parece que ele brota de dentro da terra. Então, hoje eu quero falar com você sobre duas mulheres de fé. Eu ia falar só sobre uma, mas no meio do caminho, né, o Senhor foi ministrando no meu coração e Ele foi colocando no meu coração sobre mais uma mulher de fé. E nós estamos no culto fé, então eu quero gerar bastante fé no seu coração, amém? Glória a Deus. A primeira mulher que eu quero falar é Ana. Nós conhecemos Ana como aquela mulher de fé que orou e pediu a Deus o seu milagre. E ao seu tempo, o Senhor concedeu o seu milagre. Você conhece a história dela? Muito provavelmente, você sabe, né, que ela lutava com sua rival Penina. E antes de nós começarmos, eu deixei algumas garrafinhas de água aqui. Se você tiver com sede, você só se levanta, pega a garrafinha e pode tomar, tá bom? Não fique com vergonha não, tá? Oh, glória a Deus, aleluia. Nós ainda temos 5 aqui. Quem tiver sede, venha e beba. Então, nós vamos falar sobre Ana. E, para começarmos, eu queria que soltasse o texto de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 2 ao verso 7. Eucana tinha 2 esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar ao Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Amém? Teve até o efeito sonoro ali, né? Chorava e o bebê chorou bem na hora. Então, Ana estava passando por uma grande crise. Por quê? Porque ela via que a sua rival tinha filhos. Eu acredito que não devia ser fácil, né? Um homem ser casado com 2 mulheres, né? Porque uma mulher já dá problema. Agora, 2 mulheres, imagine 2 TPMs, 2 momentos de aborrecimento, 2 mulheres reclamando. Olha, eu acho que não devia ser fácil, não. E olha que eu sou mulher. Então, ela estava naquela crise, porque a outra esposa do Eucana tinha filhos. E naquela época era uma maldição você não ter filhos. Porque a mulher era criada para quê? Para procriar. Você era criada para dar filhos para o seu marido. Então, se você não tinha filhos, você era uma mulher completamente amaldiçoada e sem propósito. Imagina aquela dor daquela mulher de não ter filhos, sendo que Deus, tudo que Ele fazia era geracional. Era Abraão, Isaac, Jacó, e ia as descendências iam seguindo, e assim a palavra de Deus se multiplicava. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que o fato de você ser um cristão não te isenta de passar por crises. Eu sinto te dizer, talvez você entrou na igreja e aceitou Jesus e você achou que todos os seus problemas seriam solucionados. E foi aí que começou a sua guerra. Foi aí que começou a sua crise. Parece que as portas se fecharam, os amigos te abandonaram, parece que tudo ficou cinza, parece que tudo piorou. Mas nós vamos ver o porquê disso tudo.
Ana passou anos sem alcançar o seu milagre, porque a Bíblia diz que ano após ano, eles subiam para sacrificar. Ele dava uma parte para Penina e dava uma parte dobrada para Ana, mas Ana não tinha filhos. Então, isso era uma frustração na vida de Ana. Eu tenho certeza que você também deve ter promessas na sua vida que ainda não foram alcançadas. Talvez você recebeu palavras de Deus e até hoje você olha e passa 1 ano, passa 2, 3 anos e você fica contabilizando os anos de que a promessa ainda não foi alcançada. E você fica questionando a Deus o porquê. Só que nessa hora, em nenhum momento você questiona a si mesmo. Será que eu errei? Será que eu estou fazendo alguma coisa fora da palavra de Deus? Será que eu errei o meu caminho, eu me desviei? O que será que eu preciso mudar? O que nós fazemos quando a crise chega? Por que o Senhor é fiel com a Penina e não é fiel comigo? Por que o Senhor resolve abençoar a Penina e não resolve me abençoar? Então ou eu devo estar em pecado, ou então o Senhor ama mais a Penina do que a mim. É assim ou não é? Só eu, né, gente? É todo mundo santo aqui, glória a Deus. Então, você não pensa isso, né? Você não imagina isso, você é crente, fica confiando no seu milagre e você nunca tem uma crise de ansiedade, de tristeza, de desânimo, você nunca quer voltar atrás. É assim? Amém. Então, somos maioria. Então, as promessas, elas ainda não foram alcançadas, mas se nós pararmos para pensar, Abraão demorou 25 anos, não é isso, amor? Para ter o seu filho Isaque. Ana demorou alguns anos para receber o seu filho. Mas nós queremos clamar a Deus hoje e amanhã. Senhor, responde aí, porque eu estou com pressa, eu não tenho muito tempo, né? O Senhor está voltando, então eu tenho que cumprir as minhas promessas. Não é assim? E a gente faz como se Deus fosse o gênio da lâmpada. O Aladim, é isso? É o Aladim, né? A gente passa a mão assim na lâmpada, faz 3 pedidos para o Senhor, né? E acha que Ele tem necessidade de obedecer às nossas ordens para Ele. Mas eu sinto te dizer, Deus não está comprometido com a sua felicidade. Eita, agora eu choquei todo mundo. Deus não está comprometido com a sua felicidade, eu sinto te dizer. Deus está comprometido com a vontade dEle na sua vida. E ainda que você tenha que sofrer, que passar por situações difíceis, que passar por crise, que se humilhar, Ele vai cumprir dessa forma. Ele não fez Ana feliz todo o tempo, ela ficou triste. Ela se sentiu humilhada. Ela se sentiu abandonada, talvez, pelo próprio Deus. Mas Deus continuava sendo bom. Então pare de questionar a Deus. Senhor, o Senhor ama a fulana porque ela trocou de carro, eu não troquei. Senhor, o Senhor ama a fulana porque ela já casou, já tem filho, eu não tive ainda. Senhor, o Senhor ama o fulano porque ele ganhou um emprego melhor do que o meu. Pare de se questionar, porque quem se compara, para na vida. Quando você se compara com quem está do seu lado e já caminhou algumas milhas, você para na sua história, porque Deus está construindo a sua história. E se você olhar a história do outro que está lá na frente, você não viu os bastidores da história dele. E com certeza ele passou por muitas dores para estar onde ele está. Então não se compare. Não se compare. Né? Queremos tudo para ontem, né? E queremos que Deus faça dessa forma. Então, naquele tempo, os nossos antepassados, eles caçavam para comer, né? Naquela época, os homens antigos, eles faziam até jejum, porque eles tinham que caçar para conseguir o alimento. Nos dias de hoje, a gente vai no supermercado, compra e faz. Eu acho que na geração dos nossos filhos, nem fazem mais. Eles chamam o Uber Eats, né? E vêm deixar em casa, que eles não têm mais nem o trabalho de ir de carro lá buscar. Ah, não, mãe, é muito longe. Ai, muito longe. Pega o carro e vai. A gente andava naquele tempo, né? Andava 8 quarteirões. Quem aqui andava 8 quarteirões para ir para a escola? Quem aqui andava não sei quantos quarteirões para pegar pão?
né? E hoje em dia, não, mas é muito longe. Pega o carro, vai 5 minutos, é muito longe. Então, as gerações mudaram. E a gente pensa que Deus precisa fazer tudo no nosso tempo, porque as coisas estão aceleradas e Deus tem que estar agindo no nosso tempo e não no dele. Mas a gente precisa entender que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Amém? Então pare de questionar a fidelidade de Deus. A partir de hoje, quando você vê a mulher que engravidou e você ainda está gerando seu milagre, pare de questionar. A partir de hoje, se você vê que o seu carro ainda está velho e o outro já ganhou um novo, pare de questionar, porque cada um tem o seu processo. E o processo é seu e de Deus, não é de mais ninguém. Então, Deus começou a falar com a gente sobre os Estados Unidos no ano 2000. Nós éramos jovens, tínhamos voltado da Jocum, né? Estávamos na Jocum, servindo a Deus como missionários. E ali, né, nós namorávamos, mas a igreja nos mandou um para uma cidade, Belo Horizonte, e o outro para Curitiba. Então, ali foi uma prova de fogo. A gente namorando teve que ficar 6 meses separados, né, fisicamente, buscando a Deus para saber, né, o propósito de Deus e ser ali formado, forjado no nosso caráter. E quando a gente ia buscar ali a Deus nos momentos de oração, eu estava lá de um lado e ele lá do outro. Naquele tempo não existia celular, naquele tempo não existia o WhatsApp, né? A gente ia para o orelhão, né? Quem aqui sabe o que é orelhão? Não é quem tem aquela orelha grande assim, não. Orelha de abano. Orelhão, para quem não sabe, é um telefone que tem um negoção grandão assim que parece uma orelha, né? E a gente ia, tinha a ficha e tinha o cartão, né? Que a gente se falava ali. E ali eu ligava para ele para falar com ele, porque a saudade apertava. Mas naquele tempo Deus já começou a falar de forma separada, né? Para mim e para ele, que Deus tinha algo com os Estados Unidos. Então, a gente ia orar e ele dizia assim, vamos buscar de Deus o que Deus quer para esse momento. E Deus vai te dar um país. Comece a orar aí agora onde você está. E na minha cabeça sempre vinha os Estados Unidos. Não sei por quê. Não era algo que eu buscava, que eu planejava. E eu nunca disse, eu vou morar nos Estados Unidos. E na mesma forma ele. Ele orava e nos momentos de oração, Deus mostrava a bandeira dos Estados Unidos. Então, olha só, 21 anos depois, a promessa se cumpriu. Para muitos que estavam ali convivendo com a gente, nossa, do nada eles foram para os Estados Unidos, tu viu? Eles foram para os Estados Unidos, estão lá morando, enriqueceram, não estão mais passando problema, estão indo na Disney. Nem na Disney a gente foi ainda, né? Tem quase 3 anos que a gente está aqui. Então, assim, quem olha de fora não sabe os bastidores que você passou até você chegar onde você está. Então, não questione. Nossa, do nada eles... Não foi do nada. Foram 21 anos gerando, buscando em Deus, esperando o tempo, porque no ano de 2001, no ano 2000 foi a primeira palavra. No ano de 2001, nós casamos e nós dissemos assim... E esse ano a gente vai pedir para a igreja agora nos enviar para os Estados Unidos, porque eu queria estudar no Christ for the Nations, e ele, né, também, e nós iríamos cumprir o propósito como um jovem casal casado. Aí eles, não, agora vocês vão fazer seminário, você faz sua faculdade de música e espera o tempo. Então, a primeira vez que nós viemos para os Estados Unidos foi em 2012, 12 anos depois. Nós viemos estudar no Christ for the Nations. Passamos 2 anos e voltamos. Agora, para Deus cumprir a promessa de estarmos morando aqui, foram 21 anos. Então, pare de ser apressado e comece a colocar os seus sonhos e planos na presença de Deus. Senhor, é o teu tempo? Senhor, é do teu jeito? Senhor, é dessa forma que o Senhor quer fazer? Amém? Então, a rival só provocava Ana. Acho interessante é que a gente sempre vê essas pessoas que nos criticam, que, né, muitas vezes nos afrontam como enviados do Satanás, não é assim? Enviado do Satanás para me atormentar.
Mas Deus sempre vai levantar pessoas que vão te provocar para acelerar o processo que Ele tem na sua vida. Por quê? Porque Ele quer amadurecer a tua fé. Ele quer saber onde a sua confiança está. Ele quer saber se você confia mesmo nele ou não, ou se no momento de crise você vai abandonar. Então Ele coloca uma Penina na vida de Ana. Ele coloca aquela pessoa, sabe, aquela que te afrontou bastante. Essa que você pensou exatamente agora, que você tem vontade de matar. Essa daí, você pensou. Ele coloca essa pessoa para te afrontar, muitas vezes, para amadurecer a tua fé. E para saber se você está firmado nos caminhos dele. Ah, mas que heresia. Ah, então Jesus, logo que ele foi batizado, né, ele foi levado pelo diabo para o deserto. Não é isso? Foi, né, gente? Jesus foi levado pelo diabo para o deserto. Não, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado pelo diabo. Então, essa pessoa que está te afrontando, nada mais é, muitas vezes, do que um mensageiro de Deus para te treinar, para te aperfeiçoar, para provar o teu caráter. E você está lá repreendendo, sai Satanás em nome de Jesus. E não vai sair, porque foi Jesus que permitiu. E você acha que Satanás está aqui e Deus está aqui embaixo, né? Porque se foi Satanás que botou e Deus não está vendo isso, então Satanás, ele está submisso ao teu Deus. Então não sei que Deus é esse que nós servimos. Que nós achamos que Deus perdeu o controle e Satanás está aqui cirandando na minha vida e eu não tenho mais o que fazer. Então pare de atribuir certas práticas, certas ações ao diabo. Porque às vezes o próprio Deus está te provando. Satanás, ele te tenta para te fazer cair. E o diabo, né? E Deus, ele te prova para te levantar, para te aperfeiçoar, para te amadurecer. Então Deus vai levantar essas pessoas para nos amadurecer. Será que Deus não sabia da existência de Penina? Será que Deus deixou sem querer, passou despercebido no livro dele, que aquela mulher iria afrontá-la em um momento da vida? Será que Deus foi pego de surpresa com a vida de Ana? Então, na vida de Sara, tinha um Agar. Na vida de José, tinha os irmãos, que tinham ciúme dele e o venderam, porque ele era um sonhador. Na vida de Davi, tinha Saul. Na vida de Neemias, tinha Sambalate e Tobias. Na vida de Jesus, tinha Judas. E na sua vida, quem que Deus está usando para te aperfeiçoar? Quem que Deus está usando para te amadurecer? Quem que Deus está usando para ver se o seu caráter está mesmo firmado nele? Ou se você vai dar lugar para o diabo para murmurar contra essa pessoa e sair do sério? Então, muitas vezes isso acaba sendo uma distração na sua vida. Porque você recebe aquelas críticas, você se entristece e ao invés de você seguir o seu caminho, você fica olhando para as distrações que Deus, às vezes, te permite passar. E você tira o foco de Jesus. Quando você para de olhar para Jesus, as coisas vão desandar na tua vida. Foi o que aconteceu com Ana. A Bíblia diz que ela chorava e não comia. E aqui não era jejum não, viu? Tem gente que é espiritual e diz assim, a pobrezinha estava jejuando, porque não aguentava mais. Lá na frente eu vou dizer por que não era jejum. No livro de 1 Samuel 9:11, continuando, solta aí para nós. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor.
Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se me responderes a minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. 11, né? Isso mesmo. Então Ana estava angustiada. Angústia fala de quê? De um abalo emocional. Ana não estava ali, está jejuando no propósito, não. Ela estava ali abalada com aquelas palavras. Abalada porque talvez ela se sentia abandonada pelo Senhor. Abalada porque as suas promessas não se cumpriam. E ela chorava sem parar enquanto ela orava. Agora, uma coisa eu quero te falar, que uma vez uma amiga me falou e nunca mais eu esqueci. Angústias profundas podem ser convites do céu para gerarmos aquilo que o Senhor deseja gerar na nossa vida. Nós confundimos as angústias terrenas com as angústias do céu. Porque muitas vezes nós somos angustiados, nem sabemos por quê. Ficamos inventando, deve ser porque o cheque ainda não foi coberto, deve ser porque eu não consigo ir para o Brasil e ver minha mãe. E você vai criando problemas nessa terra. Mas o que Deus está querendo gerar no seu coração é uma angústia profunda, para que você vá para os pés do Senhor e para que você comece a orar e buscar dele o que ele deseja para a sua vida. Foi isso que Deus fez na vida de Ana. Será que essa situação toda da Penina ali, atrapalhando a vida dela e provocando ela, não foi um convite do céu? Ei, Ana, vem para cá. Vem se humilhar na tua presença, na minha presença, que eu vou te dizer o que eu quero fazer na tua vida. Para de ficar se distraindo com essas angústias terrenas e vem viver aquilo que o céu está querendo que você gere. Então tem muita gente aqui que talvez está até em depressão nessa noite. Eu já passei por depressão, já tomei remédio, já quis até me matar. Nossa, pastora, não fala isso, pelo amor de Deus. Sim, eu já era pastora, tá? Não era só crente de banco, não. A depressão, ela existe, ela é uma doença, ela precisa ser tratada. E não é com oração somente, é com remédio também. Se eu não tivesse tomado o remédio, tivesse ido para o psiquiatra, sim, que não é coisa de louco, talvez uma hora dessa eu não estaria aqui testemunhando. Por quê? Porque chegou um momento que o meu cérebro, a química do meu cérebro já não funcionava. Eu não queria levantar, não queria tomar banho, não queria mais fazer nada, não queria viver. Então, talvez você esteja passando momentos desse tipo, porque você não está entendendo que as angústias desse mundo, você está se distraindo com as angústias desse mundo e Deus quer gerar uma angústia para que você busque a presença dEle no secreto e Ele possa compartilhar contigo no secreto o que Ele quer fazer em Jacksonville. E você está distraída. Eu estou triste. Porque eu não tenho um namorado e a minha amiga já está namorando. Ei, acorda! Acorda. O que Deus vai fazer para você na sua vida é muito maior do que simplesmente arrumar um namorado. E às vezes você está se distraindo com isso. Então acorda, vai buscar o que Deus tem para a sua vida. Porque no momento certo Ele vai te dar. Foi Deus que fechou o ventre de Ana. Foi Deus, mas que Deus ruim é esse, que Deus mal. Foi Deus que fechou o ventre de Ana. A Bíblia diz, Ele não tinha dado filhos ainda para Ana. Então pare de questionar. Às vezes Deus está querendo fazer uma coisa na sua vida e você quer outra e você está olhando tanto para esse lado e Ele quer que você olhe para o outro. Pare de questionar, porque Deus está te chamando para um convite do céu. O que Deus queria gerar em Ana era um profeta que iria abençoar toda uma nação, porque a nação estava se perdendo. Enquanto ela ficasse ali, a Penina está me provocando, eu não tenho filho. O filho não era para ela. Deus queria gerar um profeta para a nação. Enquanto você estiver buscando resolver os seus probleminhas para saciar os seus desejozinhos do seu coração, o Senhor vai se calar com você. Ele vai se calar e você não vai
entender nada. Por quê? Porque você está agindo nessa terra. Eu quero ser feliz nessa terra, eu quero casar, e a minha felicidade, o meu projeto, a minha casa. E o Senhor está dizendo, tira os olhos de você e põe os olhos em mim. Enquanto você estiver muito em si mesmado, olhando para o seu umbigo, Senhor, eu, a minha casa, o meu carro, e o meu marido, os meus filhos. Deus não tem compromisso com gente egoísta. Deus tem compromisso com o projeto dele. O próprio Jesus, ele disse assim, que não seja feita a minha vontade. Você sabia que Jesus tinha uma vontade? Talvez Jesus tinha vontade de casar, por que não? Se ele disse que não seja a minha vontade, é porque ele tinha uma vontade, era ou não era? Era, mas ele entregou a vontade dele nas mãos do Pai, sabendo que ele era fiel para cumprir toda a sua vontade. A vontade dele era melhor do que a vontade de Jesus. Então o Senhor havia deixado Ana estéril, não para matá-la, mas para que ela amadurecesse e aprendesse a ter a revelação do Deus que provê todas as coisas no momento dele, não no seu. Talvez ela tinha outras experiências com Deus, mas ela não tinha essa experiência do Deus que cuida e que se revela no momento e no tempo dele. Gente, tem mais garrafinha de água aqui? Nosso Deus, todo mundo bebeu. Vocês estão com sede mesmo, né? Eu vou beber uma aguinha também, peraí. Ana fez um voto de fé. Sabe por quê? Porque ela não aguentava mais ser provocada. Então, quando você não aguentar mais, quando não tiver mais saída, e você disser, Senhor, deu para mim, acabou para mim. Era o que Deus precisava para Ele começar a agir na sua vida. Talvez Deus esteja fazendo você chegar no seu limite, para que você pare de agir na força do seu braço. Senhor, até aqui eu fiz isso, eu sou aqui que faço provisão na minha casa, eu desde pequena eu cuido dos meus filhos, dos meus irmãos, eu sempre fui a cuidadora de tudo, eu sou o provedor, ninguém nunca me ensinou. E aí Deus te pergunta hoje, até quando você vai se sustentar agindo na força do seu braço? Quando é que você vai entregar para mim aquilo que só eu posso fazer na sua vida? Deus fez isso com Ana e ela fez um voto de fé, porque ela não aguentava mais. Ali ela teve que tomar uma decisão. Ela decidiu parar de chorar e confiar no cuidado de Deus. E se Deus lhe desse um filho, ela disse que ela o devolveria para o Senhor, consagraria ele ao Senhor. Então, o que nós aprendemos é que a vida é feita de escolhas. Ana poderia estar sofrendo até hoje e a gente nunca ter ouvido o nome dela na Bíblia. Por quê? Porque se ela tivesse continuado chorando e culpando ao Senhor pelas suas mazelas e por aquelas provocações, provavelmente o nome dela nem estaria na Bíblia. Então, são pequenas decisões diárias que vão definir a sua jornada. Eu não sei se você sabia, mas nós fazemos, em média, 35 mil decisões por dia. Isso aí, 35 mil decisões por dia. Se nós dormirmos, em média, 8 horas, ou seja, se em 16 horas nós vivermos o nosso dia a dia, nós tomaremos mais ou menos 2.000 decisões por hora, a cada hora. Uma decisão a cada 2 segundos. Ou seja, em 2 segundos você já decidiu se você vai botar sua mão aqui, se você vai no banheiro, você vai continuar prestando atenção, ou se você vai se levantar. Você tem decisões a tomar a cada segundo. Então, Ana decidiu. Ela disse, eu vou parar de sofrer, eu vou fazer um voto na presença do Senhor. E se Ele me der, eu vou devolver ao Senhor, porque o que eu estou gerando não é meu. Amém?
O que eu estou gerando não é meu, é para o Senhor. É para o Senhor. Ana não pediu nada para o seu bel prazer. Ela pediu algo que agradasse ao Senhor. Tudo que você pede sem interesses pessoais, Deus vai te dar. Sabe por quê? Porque Ele sabe que aquilo não vai ocupar um espaço no teu coração. Agora, tudo que você pede, que vai te roubar da presença dEle, Deus não vai te dar. Porque Ele sabe que você estará afastado do propósito dEle. Então, tudo que você pedir ao Senhor, de acordo com a vontade dEle, Ele vai te dar, se aquilo não roubar o teu coração dEle. Foi isso que Deus percebeu na vida de Ana. 1 Samuel 1:12 vai dizer assim: enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som nenhum, pensou que ela tivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, eu não bebi vinho nem outra coisa forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Enquanto Ana voltou e começou a se alimentar novamente, o seu rosto já não estava triste. Aqui nós vemos que ela não estava jejuando, gente. Ela era triste mesmo. Provavelmente ela estava no início de uma depressão. Ela estava na presença do Senhor, ela só chorava e ela não tinha fome. Quando a gente está triste, quantas aqui ficam tristes e não querem comer? Levanta a mão aí. Mas quantos ficam tristes e metem o pau a comer chocolate, doce? Ana fazia parte dessa minoria aqui, dessas 2 ou 3, que ficava triste e não queria nem saber de comida, né? Meu sonho, ficar triste e não querer comer. Então, nós vemos aqui que Eli questionou Ana, porque viu os lábios dela se mexendo. E o que ele disse? Meu Deus, a Ana está bêbada. Larga esse vinho, mulher. Para de beber, mulher. Aí eu fico pensando, imagine um pastor hoje falar isso para uma ovelha. Eu fiquei imaginando lá, o sacerdote ali estava lá na sua igreja e fala para Ana, talvez tinha até pessoas perto, não sei. Mulher, larga esse vinho, para de ficar embriagada aqui na igreja. Eu imagino que muitas pessoas nem permaneceriam na igreja por causa de uma palavra dessa. Então o que eu quero te dizer é que os líderes falham, porque eles são homens. Ele era sacerdote na casa de Deus. Ele era sacerdote responsável pela presença do Senhor, cultivar aquela presença, as coisas do Senhor. Mas ele falhou, ele se enganou, ele julgou a atitude de Ana. Talvez você está aqui ferido, você está ferida hoje porque te criticaram lá atrás, seu pastor não te viu, te deram uma palavra que te desanimou, falaram uma crítica pesada sobre você e você ainda está alimentando aquela ferida no seu coração. E você diz assim, eu não sirvo mais igreja nenhuma. Eu vou ficar aqui no banco até Jesus voltar. Tome cuidado para você não ficar e Jesus voltar e arrebanhar o seu povo e você ficar. Porque se faz parte do propósito dele, você está congregando e servindo na casa do Senhor. Até quando você vai deixar que as suas feridas te paralisem? Até quando você vai ficar ofendidinho com o pastor, com a pastora, com a líder ou com a pessoa que te ofendeu? Não tem tempo mais, meus irmãos, para ficar ofendidinho, não. Jesus está às portas. O que Ele tem para fazer em Jacksonville é algo grande. Enquanto você ficar aí ofendidinho, Deus vai estar clamando para que outras pessoas se levantem e você vai ficar de fora do propósito de Deus. Porque o propósito vai se cumprir, com você ou sem você. Agora, que bom que seja com você, porque é um privilégio
você ser cooperador daquilo que Deus está fazendo. É um privilégio, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que criou o céu e a terra e todo o universo. Ele conta comigo e com você para alcançar pessoas nessa cidade. Isso é uma honra, é um privilégio. Então pare de ficar ofendidinho e se junte logo para o exército, que não tem tempo para exército ferido, soldado ferido, não. A gente faz um curativo ali, se precisar, trata do que passou, mas vai para a guerra de novo, meu irmão. Levanta. Ana não se abateu naquele momento, mesmo sendo chamada de embriagada. Sabe por quê? Porque Deus já estava treinando o caráter dela quando Penina estava afrontando ela lá atrás. Vocês lembram? Ela já ficou angustiada, triste por causa das afrontas de Penina. Então ela já estava calejada com aquele tipo de atitude. E a Bíblia diz o quê? Não, meu Senhor. Ela responde com a maior calma do mundo. Porque para mim isso é uma afronta grave, né? Você dizer que a pessoa está bêbada sem ela estar bêbada. Mas ela disse, meu Senhor, eu não bebi vinho nem outra coisa forte. Eu só estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que eu sou sem caráter. Eu estava orando por causa da minha grande angústia e aflição. Então, olha só que interessante. Eu pedi para vocês pegarem aqui a água, né? Eu vejo que tem muita gente com sede, né? E que bom que tem gente com sede aqui. Porque a sua sede, ela vai determinar a revelação que você tem de Deus. A sua sede vai determinar quanto de Deus você vai receber nessa noite. A sua sede vai determinar como você enxerga Deus e o que Ele vai derramar sobre a tua vida. Agora, se você não tem sede, Ele não pode derramar. A água está disponível, mas Ele só dá água para quem tem sede. Então, parabéns, uma salva de palmas, gente, para aqueles que vieram pegar a garrafinha. Sabe por quê? Porque Deus conta com pessoas corajosas, que têm sede, vão lá e buscam. Eu tenho certeza que tinha mais gente com sede, porque está quente hoje. Mas, às vezes, a nossa falta de coragem não nos deixa desfrutarmos daquilo que Deus tem para a nossa vida. E a revelação de Deus, ela é progressiva. Às vezes você está passando um momento de grande aflição na sua casa, de brigas com seu marido, com seus filhos. E aí você vai agora desfrutar do Deus da paz. De repente você vê uma paz na sua casa que parece que passou um anjo ali. E aí você está passando um momento de que você precisa de provisão financeira e de repente aparece um emprego justamente no dia que você estava orando e pedindo ao Senhor. Aí você conhece o Deus da provisão. Aí você perde alguém da sua família, passa por um luto terrível, você não pode nem voltar para o Brasil para enterrar. E aí você conhece o Deus Consolador. Para cada sede que você tem, para cada problema que você tem uma revelação nova de quem Deus é. E Deus, Ele está querendo se revelar nessa noite. O Deus da provisão, o Deus Consolador, o Deus da paz. Qual é a revelação de Deus que você precisa? Porque Ele é a fonte e Ele está aqui disponível para te dar tudo aquilo que você precisa. Seja qual for a sua dor, seja qual for a sua aflição. Ele quer suprir a sua sede. Amém? E a segunda mulher foi a mulher samaritana. Ela foi buscar água ao meio-dia, onde dificilmente as pessoas iriam buscar água. Porque ela não queria ser vista. Aquela mulher já estava vivendo um pecado há anos. Ela não queria ser vista. Mas sabe de uma coisa que a gente aprende? Deus te vê. Deus te vê, não importa se você vai buscar água ao meio-dia, onde o sol está quente e não vai aparecer ninguém. Jesus, ele desviou a rota para encontrar com aquela mulher. Talvez você veio hoje aqui
buscar uma outra coisa e Deus quer te tocar e te revelar quem Ele é na sua vida. Talvez você veio para ver um grupo, um ministério abençoado. Com certeza você já recebeu a porção dele, mas Ele quer te revelar algo mais. Ele preparou esse encontro porque Ele quer te mostrar quem Ele é na sua vida. O Deus da provisão, o Deus do consolo, o Deus que sara as feridas. Jesus, cansado da viagem, Ele pede para a mulher, dá-me de beber. E aquela mulher diz assim, como você sendo judeu pede água a uma samaritana? Porque os judeus eram brigados com os samaritanos. Jesus já quebra os paradigmas. Porque primeiro que os homens não podiam falar em público com as mulheres. Ele quebra 2 paradigmas. E os judeus não falavam com os samaritanos. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe pede, você me pediria água e eu lhe daria água viva. E a mulher disse, Senhor, não tem como o Senhor tirar a água, porque o poço é fundo. Interessante que a mulher estava diante de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, e ela estava questionando o que Ele podia e o que Ele não podia fazer. Jesus, você não vai conseguir pegar água nesse poço. O poço é fundo aqui, você não tem nenhuma vasilha. Talvez ela imaginou que eu trouxe a minha vasilha, cadê a sua vasilha? Nós estamos diante do Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, e nós estamos questionando a Ele se Ele pode fazer aquilo que o nosso coração deseja. Nós somos muito prepotentes. Porque tudo bem, eu não posso. Mas Deus, pare de questionar o que Ele pode e o que Ele não pode fazer na sua vida. E comece a dar glórias a Ele, porque Ele pode tudo. Tudo é possível ao que crê. Para Deus não há impossíveis. Para você é impossível. Talvez você recebeu o seu documento. É impossível você voltar no Brasil. É impossível você ter um filho. Talvez você tenha um diagnóstico de uma doença que é impossível você ser curada. Mas o Deus do impossível está nesse lugar para te dizer que tudo é possível ao que crê. E se você crê, será possível para você. Então ele continuou a conversa e disse assim: quem beber dessa água, desse poço, terá sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, tornará nele uma fonte de água a jorrar. E a mulher disse: Senhor, então me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, eu não precise mais voltar aqui. Aí Jesus entra no profundo com a mulher. Vá e chame seu marido. E aí, pegou no ponto fraco da mulher. Ela disse: eu não tenho marido. Aí ele disse: você falou corretamente, porque você já teve 5 maridos e esse que está agora não é o seu marido. Isso que você disse é verdade. Então o Pai, Ele procura pessoas que o adorem em espírito, porque aquela mulher estava vagando no campo natural. Essa água aqui, você não vai conseguir, o poço é fundo, você não tem vasilha. Ela não estava olhando espiritualmente, ela estava olhando de uma forma natural. Eu tenho aqui a minha vasilha, você não tem, você não vai conseguir. Então, Jesus disse para ela: o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito, com as coisas espirituais e em verdade. Por quê? Porque a mulher não mentiu para Jesus. Ela disse: sim, é verdade. Eu já tive 5 maridos e esse que eu estou não é o meu. Ela não usou máscaras na presença de Jesus. Talvez você está demorando a receber o seu milagre porque você está tentando aparentar uma pessoa que você não é. Você vem, você serve, diz sim para todo mundo e aqui você é muito legal, mas na sua casa às vezes é rabugenta, às vezes fala palavras sem pensar. Você começa a agir de uma forma que não agrada o Senhor. E aí Jesus falou:
Ela perguntou, eu sei que o Messias virá, né? E Jesus disse assim, eu sou o Messias. Naquele momento, a mulher saiu e ela não falou mais nada. E os discípulos começaram a se questionar, mestre, por que estás falando com essa mulher? E a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro e saiu. E ela saiu espalhando por todo o povoado que Jesus só podia ser o Messias, porque ele tinha falado tudo a respeito da sua história. Ele só pode ser um profeta. E ela começou a pregar e dizer, venham ouvir, aquele homem é o Messias. Ele falou tudo da minha vida, ele só pode ser o Messias. Naquele dia, ela recebeu a água da vida, não mais a água física que ela foi buscar. Ela teve a revelação de quem Deus era naquele momento. E Deus quer te revelar quem Ele é na sua vida nessa noite. Porque existe mais e mais e mais da revelação de Deus para nós. Quando você se converteu, talvez você encontrou o Jesus libertador. Que te livrou do pecado, das coisas erradas que você fez no seu passado. E aí, o Espírito Santo veio e já começou a falar com você. Falar coisas, segredos que só quem está na presença do Senhor ouve. Mas de repente você ainda não conhece o Pai. E a Bíblia diz que nisso consiste a salvação. Em que Jesus veio para nos mostrar o Pai. Naquele momento, Jesus mostrou para aquela mulher quem era o Pai. Ela teve uma revelação do Pai. Porque ela disse, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se ela já não quis mais aquela água, é porque ela recebeu aquela água da vida. Ela teve uma revelação de quem o Pai era. Mas enquanto você não resolve as suas dores com o seu Pai terreno, você não vai entender quem é o Pai celestial. Porque Deus age por princípios. Provavelmente aqui mais de 80% teve uma história difícil com o pai terreno. Eu tive, o Davi tive, nós já falamos aqui. Meus pais se separaram logo que eu nasci. E eu cresci com esse sentimento de orfandade. Minha mãe com 16 anos tendo que cuidar de 2 meninas, 2 bebês. Com 17 ela já estava com 2 bebês. E ela cresceu tendo que se virar sozinha na vida. E eu cresci sempre me questionando, por que eu não tenho um pai? Eu olhava para as minhas amigas e, poxa, como eu queria um pai. Será que seria pedir muito? Eu questionava ao Senhor. E ali na minha adolescência eu fui sendo influenciada pelas amigas, né? Comecei a fazer coisas que não eram agradáveis a Deus. E eu não tinha Jesus no coração. E começava a beber um pouquinho, depois fumava um cigarro. E uma coisa foi levando a outra, que me levou até a experimentar algumas drogas. E nesse meio, onde tudo parecia lindo para diminuir, para camuflar as dores do meu coração. Um dia, nessas festas, eu acabei passando por um abuso. E aquilo tudo, aquelas dores foram corroendo o meu coração. Só que um dia o Senhor me resgatou, eu fui para a igreja e Ele me libertou quando eu tinha mais ou menos 17, 18 anos. E eu achei, o passado ficou para trás, glória a Deus, e não tem nada mais para me acusar. Mas Deus começou a falar, o seu passado ficou para trás, mas as dores ainda estão em você e você precisa se curar. E talvez você precise ainda voltar no seu passado para perdoar algumas pessoas que você deixou lá e que você carrega hoje elas com você. Elas estão sentadinhas aí com você, como se fosse um defunto, uma mochila que você traz. Ó. Porque enquanto você não perdoa aqueles que te afrontaram, aqueles que te feriram, a vida, ela não vai te apresentar maneiras para que você seja abençoada. Por quê? Porque o seu pai e a sua mãe foram pessoas que o Senhor deu nessa terra para que você viesse à terra que te deram a vida. Enquanto você não honra pai e mãe, enquanto você não perdoa as pessoas que te ofenderam, você vai ficar presa nas dores do seu passado.
Então, comece a liberar aí no seu coração. Comece a perguntar ao Senhor: Senhor, será que tem alguém que eu preciso liberar nessa noite? Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, viver o meu milagre. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, voltando para a história de Ana, ela se derramou na presença do Senhor. O mesmo que tinha criticado ela, o sacerdote Eli, ele olhou para ela e disse assim: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: muito obrigada. E Ana, voltou e começou a se alimentar novamente. E o seu rosto já não estava triste. Então, a mulher samaritana recebeu o seu milagre, porque teve a revelação de quem Deus era. Ana, ela se posicionou na presença de Deus. E a fé de Ana só aconteceu quando ela parou de chorar. Ela se alimentou e ela seguiu o seu caminho. Mas uma coisa eu quero te dizer para finalizar. O seu posicionamento vai gerar o seu milagre. O que fez com que Ana recebesse o seu milagre foi ela parar de chorar, comer e seguir o seu caminho como se ela já tivesse recebido o seu filho. Ela saiu, ela estava alegre, ela voltou a comer, mas ela não tinha o filho ainda. A Bíblia não diz que Ana se levantou e ficou muito feliz porque ela fez o teste de gravidez, foi na farmácia e ela viu que estava positivo. Não foi assim. Ela se levantou, ela se posicionou, ela comeu, seguiu o seu caminho, agradeceu pelas bênçãos do sacerdote que tinham sido derramadas sobre ela, enxugou as suas lágrimas. E ela disse, eu creio que ela falou isso, né? Eu não recebi o meu milagre, mas pela fé, ele já está sendo gerado aqui no meu ventre. Então eu não vou mais chorar, eu não vou deixar que as pessoas me critiquem, eu não vou deixar mais que falem que eu não vou gerar. Por quê? Porque nesse momento foi que a fé dela entrou em ação. Porque a fé é a certeza daquilo que você não vê. Então Ana creu no momento em que ela se posicionou. Talvez muitos de vocês aqui precisam se posicionar nessa noite. Talvez vocês estão no estágio de Ana, de sentar e chorar, de sentar e reclamar, de sentar e dizer: Senhor, cadê? Senhor, por quê? Senhor, por que que o Senhor fez assim na vida do fulano e não fez na minha? Senhor, eu não aguento mais. Isso não é fé. Isso daí é reclamação. Fé é quando você entra na presença de Deus e diz: Senhor, obrigada, eu não recebi, mas eu estou crendo que tudo está no teu controle e nada pode fugir da tua soberania. E no tempo certo, eu vou receber o meu milagre. Então se coloque de pé nesse momento. Nós vamos orar para que você comece a se posicionar na presença do Senhor. A minha oração é que você pare de chorar e se posicione, porque o seu posicionamento vai gerar o seu milagre. Amém? Ana gerou o seu propósito, o propósito de Deus e não o dela. Deus ouviu o coração de Ana porque ele sabia que na sua oração ela tinha dito: Senhor, eu vou te devolver. Então será que você tem dito isso para o Senhor? Senhor, eu estou te pedindo isso, mas eu vou te devolver. Eu vou te devolver. Ou você tem pedido para o seu bel prazer? O nome de Ana significa graça. Então, com tudo aquilo que ela passou na sua vida, Deus estava demonstrando que Deus é um Deus gracioso. Independente daquilo que você entende, daquilo que você não entende, daquilo que você passou que parecia uma injustiça, Deus está dizendo para você que a sua graça está estendida sobre a sua vida nessa noite. Amém?